mãe me pediu para nunca abrir o quarto do meu irmão. Quando ele morreu, encontrei algo atrás da parede. Bem-vindo a mais um vídeo aqui no Reddit Play. Se você gosta de histórias do Reddit, já deixa o like, se inscreva aí no canal e bora pro vídeo. Minha mãe me fez prometer que eu nunca mais entraria no quarto do meu irmão, não depois que ele morreu, não depois do funeral, nem mesmo se eu ouvisse alguma coisa lá dentro. Ela olhou diretamente nos meus olhos e disse: "Não importa o que você encontrar lá dentro, deixe como está. Seu irmão queria assim." Naquela época, achei que ela estava falando sobre luto. Pensei que ela fosse apenas uma mãe que não conseguia aceitar que o filho tinha morrido. Eu estava errado, porque 3 semanas depois do funeral do meu irmão, ouvi batidas vindo de trás da parede do quarto dele, e quando finalmente abri aquela parede, encontrei algo que me fez entender por que minha mãe tinha tanto medo daquele quarto. Meu irmão estava escondendo um segredo de toda a nossa família. E, de alguma forma, esse segredo estava esperando por mim. O nome do meu irmão era Daniel. Ele era 6 anos mais velho do que eu e, enquanto crescíamos, éramos muito diferentes. Eu era o mais quieto, gostava de ficar em casa, jogar, ler e ficar na minha. Daniel era o oposto. Ele estava sempre saindo, tinha muitos amigos, trabalhou em vários lugares ao longo dos anos e parecia conseguir conversar com qualquer pessoa. Mas havia uma coisa estranha nele. Ele nunca gostava que as pessoas entrassem no quarto dele, nem mesmo eu. Quando éramos crianças, isso não parecia tão estranho. Eu tinha meu quarto, ele tinha o dele, e nós não mexíamos nas coisas um do outro. Mas, conforme fomos ficando mais velhos, essa regra dele ficou quase extrema. Se minha mãe precisasse limpar o quarto dele, ele mesmo fazia isso. Se alguém pegasse alguma coisa emprestada, ele perguntava exatamente onde estava sendo guardada. E se alguém abrisse a porta do quarto sem pedir, Daniel ficava irritado. Lembro de uma vez, quando eu tinha uns 17 anos, eu estava procurando um carregador e sabia que ele tinha um no quarto. Abri a porta e entrei. Não cheguei nem a dar 3 passos. Saia. Eu me virei. Daniel estava parado atrás de mim. Nunca tinha visto ele ficar tão sério por uma coisa tão pequena. Eu só preciso do carregador. Pegue o meu que está na sala. Por que você está agindo assim? Só saia. Eu saí. Naquela época, achei que ele só queria proteger sua privacidade. Hoje, me pergunto se ele estava protegendo outra coisa. Daniel morreu quando tinha 34 anos. Foi de repente. Ele estava voltando para casa de carro tarde da noite quando outro veículo invadiu a pista. Não houve aviso. Nenhuma doença longa. Nenhuma despedida. Uma ligação mudou tudo. Ainda me lembro da minha mãe atendendo o telefone. Ela ficou quase 1 minuto sem dizer nada. Então se sentou no chão da cozinha. Ficava repetindo: "Não, só essa palavra. De novo e de novo. Não, não, não." Eu soube que alguma coisa terrível tinha acontecido antes mesmo de ela me contar. O funeral foi uma confusão. As pessoas apareceram. As pessoas choraram. As pessoas contaram histórias sobre Daniel. Algumas delas eu nunca tinha ouvido antes. Um colega de trabalho me contou que Daniel uma vez passou a noite no trabalho porque um funcionário mais jovem estava com medo de dirigir para casa durante uma tempestade. Outro amigo disse que Daniel tinha pagado o aluguel dele durante 3 meses sem contar para ninguém. Isso me surpreendeu. Meu irmão sempre agiu como se não se importasse com ninguém. Mas, aparentemente, ele ajudava as pessoas sem contar para ninguém. Depois do funeral, nossa casa ficou silenciosa de um jeito doloroso. Minha mãe quase não dormia. Ela passava pelo corredor e parava na frente do quarto de Daniel. Às vezes colocava a mão na maçaneta, então tirava. Percebi isso várias vezes. Uma noite, perguntei por que ela não entrava. Ela olhou para mim e disse: "Por que ele me pediu para não entrar?" Achei que ela estivesse falando de antes de ele morrer. "Daniel pediu para você não entrar no quarto?" Ela assentiu. "Por quê?" Ela não respondeu. Em vez disso, disse: "Preciso que você me prometa uma coisa." "O quê?" "Não entre lá." Eu ri um pouco porque achei que ela estivesse brincando. "Mãe, o Daniel morreu." O rosto dela mudou. "Eu sei. Então por que isso importa?" "Importa." Ela se aproximou de mim. "Prometa." Eu não entendia, mas prometi. Nas semanas seguintes, fiquei longe do quarto, até que minha mãe foi passar um tempo na casa da minha tia. Ela disse que precisava mudar de ambiente. Eu fiquei sozinho na casa. Uma noite, por volta das 2 da manhã, estava na cozinha pegando água quando ouvi um barulho. Toque. Eu congelei. Toque, toque. O som vinha do corredor. Caminhei até lá. No começo, achei que fosse o sistema de aquecimento. Então percebi que o som vinha do quarto de Daniel. Fiquei parado no escuro. Toque, toque, toque. Dessa vez, parecia que o som vinha de dentro da parede. Peguei o celular e liguei a lanterna. Lembrei do aviso da minha mãe. "Não entre." Quase fui embora. Então ouvi novamente 3 batidas lentas. Dessa vez, pareciam vir de dentro da parede. Abri a porta. O quarto estava exatamente como Daniel havia deixado. A cama estava arrumada. A mesa estava limpa. A jaqueta dele estava pendurada atrás da porta. Os sapatos antigos estavam debaixo da cama. O quarto ainda tinha o cheiro dele. Essa foi a parte mais dolorosa. Por um segundo, quase esperei que ele entrasse pela porta e perguntasse o que eu estava fazendo. Então ouvi as batidas novamente. Caminhei até a parede. O som parou. Esperei. Nada. Disse a mim mesmo que estava imaginando coisas. Então ouvi um som baixo vindo de trás da parede. Não eram batidas dessa vez. Era um som de raspagem. Como se alguma coisa estivesse se movendo contra a madeira. Dei um passo para trás. Meu coração começou a bater mais rápido. Não dormi naquela noite. Na manhã seguinte, liguei para minha mãe. Perguntei se havia alguma coisa atrás da parede do quarto de Daniel. Houve um longo silêncio. Então ela perguntou: "Por que você está perguntando isso?" "Porque eu ouvi alguma coisa." "O que você ouviu?" "Batidas." Ela não respondeu. "Mãe." Finalmente, ela disse: "Deixe o quarto em paz." "O que tem lá?" "Nada." "Você está mentindo." Eu disse para deixar isso em paz. Então ela desligou. Foi aí que eu soube que havia alguma coisa. Minha mãe nunca foi boa em mentir. Passei o dia inteiro pensando naquilo. Naquela noite, não consegui me controlar. Voltei para o quarto de Daniel. Comecei a verificar as paredes. Havia 4. A
primeira tinha a mesa dele, a segunda tinha cama, a terceira tinha uma estante, a quarta estava praticamente vazia. Olhei com atenção. Havia uma pequena parte onde a pintura parecia diferente, não o suficiente para perceber normalmente, mas, se você estivesse procurando, dava para notar. Passei os dedos pela parede, bati nela. O som era diferente, o resto parecia sólido, aquela parte parecia oca. Dei um passo para trás, meu coração começou a acelerar. Mudei a estante de lugar. Atrás dela havia uma linha fina na parede, uma porta, ou pelo menos, algo que parecia uma. Não havia maçaneta, apenas um contorno fino. Fiquei ali por vários minutos. Então me lembrei das palavras da minha mãe. Não importa o que você encontrar lá dentro, deixe como está. Eu deveria ter escutado. Em vez disso, peguei uma pequena chave de fenda e comecei a mexer nas bordas. O painel se soltou. Atrás dele havia um espaço escuro. Apontei o celular para dentro. Havia uma pequena caixa de madeira. E, ao lado dela, algumas fotografias antigas. Tirei a caixa. Ela era mais pesada do que eu esperava. Não tinha cadeado. Dentro havia envelope. Dezenas deles. Alguns eram antigos e amarelados. Outros eram mais recentes. Todos tinham nomes escritos na frente. Reconheci alguns imediatamente. O da minha mãe. O do meu pai. O meu. E então vi outro nome. Um nome que nunca tinha ouvido antes. Michael. Eu não fazia ideia de quem era Michael. Abri o primeiro envelope. Dentro havia uma carta escrita por Daniel. Ela começava assim: se você está lendo isso, então alguma coisa aconteceu comigo. Parei. Quase coloquei a carta de volta. Mas continuei lendo. Daniel escreveu que havia descoberto alguma coisa sobre nossa família anos antes. Algo que nossos pais tinham escondido. Ele disse que passou anos tentando descobrir o que era verdade e o que era mentira. Então escreveu algo que fez meu estômago gelar. Você provavelmente acha que sabe porque eu mantive as pessoas longe do meu quarto. Eu não estava escondendo drogas. Não estava escondendo dinheiro. Não estava escondendo nada ilegal. Eu estava escondendo a verdade. Sentei no chão. Continuei lendo. Daniel disse que, quando tinha 21 anos, encontrou uma fotografia antiga dentro do armário da nossa mãe. A fotografia mostrava nossos pais ao lado de um bebê. O bebê não era eu. Também não era Daniel. E havia outro homem na fotografia. O nome dele era Michael. Daniel perguntou à nossa mãe sobre a foto. Ela disse que não era nada. Essa resposta deixou Daniel desconfiado. Então ele começou a investigar. Encontrou registros do hospital. Depois encontrou uma certidão de nascimento. E, finalmente, descobriu que antes de terem a mim, nossos pais tinham outro filho. Um menino. Michael. Ele tinha nascido anos antes de mim, mas tinha desaparecido completamente da história da família. Parei de ler. Meu primeiro pensamento foi que Daniel tinha cometido algum erro. Talvez Michael tivesse morrido quando era bebê. Talvez houvesse uma explicação simples. Abri outra carta. Essa era endereçada a mim. Dizia: você vai querer acreditar na mãe quando ela disser que Michael morreu. Fiquei arrepiado. Como ele sabia? A carta continuava: ele não morreu. Fiquei olhando para aquelas palavras por um longo tempo. Então ouvi um carro do lado de fora. Rapidamente coloquei tudo de volta, mas não consegui colocar a caixa de volta atrás da parede. Escondi debaixo da minha cama. Minha mãe chegou naquela noite. Assim que entrou em casa, perguntou se eu tinha entrado no quarto de Daniel. Não respondi. Ela percebeu. O rosto dela ficou pálido. Você abriu. O que é Michael? Ela se sentou. Eu nunca tinha visto minha mãe tão assustada. Mãe, quem é Michael? Ela não respondeu. Ele é meu irmão. Finalmente, ela olhou para mim. Sim, senti como se o chão tivesse desaparecido. Vocês tiveram outro filho? Ela sentiu. O que aconteceu com ele? Minha mãe começou a chorar. Ela me contou que Michael tinha nascido antes de Daniel. Ele tinha sido levado embora quando tinha 3 anos. Segundo ela, meu pai tinha tomado essa decisão. Ela disse que Michael tinha sérios problemas de comportamento, que era difícil controlá-lo, que os serviços sociais tinham se envolvido e que, eventualmente, ele foi colocado em outra família. Mas não era isso que as cartas de Daniel diziam. Daniel havia investigado os registros. Ele descobriu que Michael não tinha sido levado embora porque era perigoso. Ele tinha sido levado porque meu pai o maltratava. Meu pai convenceu todo mundo de que Michael era o problema. Disse aos médicos e assistentes sociais que Michael era violento. Disse aos parentes que ele era instável. E minha mãe acreditou nele. Pelo menos no começo. Daniel acabou descobrindo que Michael havia sido colocado com outra família, mas nunca parou de procurá-lo. As cartas continham endereço, números de telefone antigos, anotações, fotografias e um documento recente. Michael estava vivo, morava em outro estado, e Daniel o havia encontrado. Perguntei à minha mãe por que ela nunca tinha me contado. Ela disse que tinha vergonha. Disse que passou décadas acreditando que tinha falhado com seu primeiro filho. Então disse algo que nunca vou esquecer. Daniel queria trazê-lo para casa. O que aconteceu? Ela olhou para o chão. Ele ligou para Michael. Fiquei olhando para ela. E ele contou tudo. Michael veio. Não. Por quê? Porque ele não queria nos ver. Eu entendi. Depois de tudo, não podia culpá-lo. Mas havia outra coisa. Perguntei por que Daniel tinha mantido tudo escondido. Ela disse que meu pai o havia ameaçado. Meu pai já tinha morrido anos antes. Então eu não podia perguntar a ele. Mas, aparentemente, ele tinha dito a Daniel que, se ele entrasse em contato com Michael novamente, destruiria a família. Daniel não obedeceu. Continuou procurando. Ele finalmente encontrou Michael. E, segundo as cartas, eles conversaram várias vezes. Eles chegaram até a se encontrar uma vez. Daniel escreveu sobre esse encontro. Disse que Michael se parecia com nosso pai. Isso o assustou. Não porque Michael fosse perigoso, mas porque ele percebeu o quanto havia entendido errado sobre a própria infância. Michael contou a Daniel que não odiava a gente. Ele simplesmente não queria fazer parte da família novamente. Daniel respeitou isso, mas queria que eu soubesse da verdade algum dia. Foi por isso que escondeu as cartas. Ele sabia que nossa mãe não estava pronta para me contar. E sabia que nosso pai tinha passado a vida inteira controlando a história. A última carta era de 2 meses antes da morte de Daniel. Era a mais curta de todas. Dizia: eu queria contar pessoalmente. Eu ia apresentar você ao Michael. Não sei se a mãe algum dia vai contar. Então, se eu morrer, não deixe que apaguem ele de novo. Havia um número de telefone no final. Fiquei olhando para ele durante horas. Não liguei. Não naquela noite. Nem no dia seguinte. Eu estava com medo. Não sabia o que dizer. Oi, eu sou seu irmão. Parecia ridículo.
Então esperei. 3 dias depois, finalmente liguei. Um homem atendeu. Alô, quase desliguei. Em vez disso, perguntei: é o Michael? Houve silêncio. Então ele perguntou: quem está falando? Meu nome é. Eu disse meu nome. Ele ficou em silêncio por algum segundo. Então disse o nome do meu irmão. Daniel. Sim. Outro silêncio. Ele morreu, não é? Eu disse que sim. Michael respirou fundo. Então disse algo que eu não esperava. Ele disse que você ligaria. Fiquei sem entender. Perguntei o que ele queria dizer. Michael disse que Daniel falava sobre mim. Muito. Disse que Daniel o descrevia como a única pessoa da família que ainda acreditava que toda história tinha outro lado. Eu ri quando ouvi isso, porque não parecia nada comigo. Mas então Michael disse outra coisa. Ele estava planejando contar sobre mim depois do aniversário da sua mãe. Por que naquela época? Porque ele achava que ela finalmente estaria pronta. Olhei para a caixa de cartas. Tudo começou a fazer sentido. Daniel não estava escondendo a verdade para sempre. Ele estava esperando o momento certo. E nunca teve esse momento. Conversei com Michael por quase 2 horas naquela noite. Não nos tornamos irmãos instantaneamente. Não houve um momento mágico. Nenhum discurso emocionante. Éramos apenas dois estranhos tentando entender como podíamos ser irmãos. Ao mesmo tempo, não saber quase nada um sobre o outro. Ele me contou sobre a infância. Sobre a família que o criou. Sobre como passou anos se perguntando por que seus pais biológicos nunca foram atrás dele. Disse que, depois de um tempo, parou de se perguntar. Ele havia construído sua própria vida. Tinha filhos, uma esposa, uma casa. Havia seguido em frente. Mas então Daniel o encontrou. E, de repente, o passado voltou. Perguntei se ele odiava nossa mãe. Ele disse que não. Eu não odeio ela. Respondeu. Ela estava com medo. Então ficou em silêncio por um instante. Mas estar com medo não significa que você não machucou alguém. Essa frase ficou comigo. Algumas semanas depois, conheci Michael. Nós nos encontramos em um pequeno restaurante no meio do caminho entre nossa cidade. Os primeiros minutos foram estranhos. Não sabíamos sobre o que conversar. Então ele riu. Perguntei por quê. Ele disse: Daniel me contou que você faz essa cara quando está nervoso. Eu sorri. Pela primeira vez desde que Daniel morreu. Senti como se ele ainda estivesse ali de alguma forma. Conversamos por horas. Sobre Daniel. Sobre nosso pai. Sobre nossa mãe. Sobre todos os anos que perdemos. Em determinado momento, Michael me perguntou: ele deixou alguma coisa para mim? Eu tinha esquecido completamente das fotografias. Contei a ele sobre a caixa. Ele perguntou se eu tinha levado comigo. Não tinha. Mas eu sabia onde estava. No dia seguinte, voltei para casa e abri a caixa novamente. Havia dezenas de cartas. A maioria falava sobre Michael. Mas, embaixo delas, havia outro envelope. Esse não tinha nome. Apenas uma frase. Abra depois que conhecer ele. Eu já tinha conhecido Michael. Então abri. Dentro havia uma fotografia. Ela mostrava Daniel entre mim e Michael. Aquela foto nunca tinha acontecido. Porque Daniel tinha pegado duas fotografias diferentes e juntado as duas. Atrás, ele escreveu: talvez algum dia isso não precise ser falso. Eu desabei quando vi aquilo. Não por causa da foto, mas porque Daniel passou anos tentando reconstruir nossa família. E fez tudo em silêncio, sem pedir reconhecimento, sem contar para ninguém. Ele apenas esperava que, um dia, nós três pudéssemos estar juntos. Ele nunca teve a chance de ver isso. Mas Michael e eu tivemos. Um ano depois da morte de Daniel, tiramos uma foto junto. Eu, Michael, e uma cadeira vazia entre nós. Colocamos a jaqueta de Daniel sobre a cadeira. Minha mãe também estava lá. Ela chorou quando viu a foto. Pediu desculpas a Michael. Ele não a perdoou imediatamente. E acho que não precisava. Algumas coisas não podem ser consertadas com um único pedido de desculpas. Mas ele concordou em continuar conversando com ela. Isso já era suficiente. Com o tempo, minha mãe nos contou toda a história. Não a versão que ela havia contado para si mesma durante décadas. A verdadeira. Ela admitiu que tinha medo do meu pai. Admitiu que ficou em silêncio quando deveria ter protegido Michael. E admitiu que Daniel passou anos carregando uma culpa que não era dele. Essa foi a parte que mais me machucou. Meu irmão passou a vida adulta tentando consertar um estrago que ele nunca causou. E escondeu tudo atrás de uma parede. Durante anos, achei que o quarto de Daniel era apenas o espaço privado dele. Agora entendo por que ele não queria ninguém lá. Não era porque estava escondendo algo vergonhoso. Ele estava protegendo algo frágil. A verdade. E talvez soubesse que, quando a verdade viesse à tona, nossa família nunca mais seria a mesma. Ele estava certo. Nossa família mudou. Mas não da forma que eu esperava. Michael passou a fazer parte da minha vida. Não de uma hora para outra. Não perfeitamente. Mas aos poucos. Começamos a conversar toda semana. Às vezes falávamos sobre coisas sérias. Às vezes discutíamos por coisas idiotas. Às vezes apenas mandávamos fotos do que estávamos comendo. Coisas normais. Coisas que irmãos fazem. Minha mãe acabou conhecendo os filhos de Michael. Ela chorou o tempo todo. Contou histórias sobre o tio Daniel. E, pela primeira vez, contou também sobre o tio Michael. O irmão que havia sido apagado da nossa família durante décadas. O irmão que Daniel se recusou a esquecer. Eu ainda tenho a caixa. Guardei todas as cartas. Também guardei um pedaço da madeira daquela parede. Parece estranho, mas não consegui jogar fora. Às vezes olho para ele e penso naquela noite. A noite em que ouvi as 3 batidas. Talvez fosse a casa se acomodando. Talvez fossem os canos. Talvez nunca tenha havido nada de estranho naquele som. Mas uma parte de mim gosta de acreditar que Daniel queria que eu encontrasse aquilo. Porque, se eu não tivesse ouvido aquelas batidas, talvez tivesse deixado o quarto dele intocado para sempre. Talvez continuasse acreditando na história que nossa família contou durante décadas. Talvez nunca descobrisse que tinha outro irmão. E Michael poderia continuar sendo um estranho. Então, ainda não sei o que causou aquele som. Mas sei o que veio depois. Um quarto escondido. Uma caixa cheia de cartas. Um segredo que durou mais de 30 anos. E um irmão que eu nunca soube que tinha. Minha mãe me disse para nunca abrir o quarto de Daniel. Talvez ela achasse que estava me protegendo. Talvez estivesse protegendo a si mesmo. Mas Daniel deixou uma última mensagem. E, na verdade, ela nunca foi sobre o quarto. Era sobre garantir que alguém que nossa família havia esquecido finalmente fosse lembrado. Michael não era o segredo. O segredo era porque todos estavam tão determinados a apagá-lo. E agora que conheço a verdade, não acho que conseguiria voltar a fingir que ele nunca existiu. Porque, às vezes, os segredos mais sombrios não são escondidos porque
porque alguém é mau. Às vezes, eles são escondidos porque as pessoas têm medo de encarar aquilo que fizeram. E, às vezes, tudo o que é preciso é uma pessoa disposta a abrir a porta. Se quiser outra história com um segredo escondido durante décadas, inscreva-se no canal.